Vamos lá aprender a calcular a área e o perímetro de um círculo agora, pessoal. A gente já estudou um pouquinho a respeito de área e perímetro, só que a gente só verificou como é que a gente fazia esse cálculo para figuras que possuíam lados. Evidentemente, um círculo não possui lado. Então, a gente vai calcular a área e o perímetro de uma forma um pouquinho diferente, ok? Aí, para esses dois casos, existem formulazinhas específicas. Se eu quiser calcular o perímetro de uma circunferência, eu vou usar essa formulazinha aqui. P de perímetro, evidentemente, vai ser igual a 2 vezes π vezes a medida do raio dessa circunferência, desse círculo, ok? Aí, professora, o que é esse π? Lembre-se que π é um número irracional que geralmente a gente toma como sendo aproximadamente 3,14 ou 3,1 ou até mesmo 3, mas geralmente a gente toma como sendo 3,14, ok? Aí, como é que a partir dessa fórmula eu calculo o perímetro de uma circunferência? Lembrando que o perímetro de uma circunferência de um círculo vai ser a medida do comprimento do seu contorno, ok? Então, como é que eu vou usar essa fórmula para calcular esse perímetro? Bem, é só eu substituir as informações que eu tiver a respeito dos elementos do círculo na fórmula, evidentemente. Então, bora calcular o perímetro desse primeiro círculo aqui, esse círculo número 1. Então, vamos lá, vou colocar aqui perímetro é igual a 2 vezes π. Aí, quando eu sei o valor de π, ou melhor, quando a questão me dá o valor de π, eu substituo π pelo valor aproximado que a questão pede. Aqui eu estou tomando π como sendo 3,14. Então, vamos colocar aqui no lugar de π 3,14. Quando a questão não dá o valor de π, eu só repito π, tá, pessoal? Só repito π. Aí vamos lá, 2 vezes 3,14 vezes o raio do círculo. Nesse círculo número 1, eu não tenho raio, eu tenho o valor do diâmetro. Mas se eu sei o valor do diâmetro, eu consigo facilmente descobrir o valor do raio, porque o raio é exatamente metade do diâmetro. Então, se o diâmetro vale 4 centímetros, o raio evidentemente vai ter que valer 2 centímetros. Então, no lugar de R, eu vou colocar 2. Pronto. Já substituí os valores na fórmula, agora eu só efetuo o cálculo. Então, aqui eu vou ter que P, o perímetro, vai ser igual a 2 vezes 3,14, que vai ser, evidentemente, 6,8. E eu vou finalmente multiplicar esse 6,8 por 2 novamente, que é o valor do raio. Aí, fazendo essa multiplicação, eu vou ter que nosso perímetro vai ser exatamente igual a 12,56 centímetros. Aí, por que centímetros, professora? Porque como o raio foi dado em centímetros, o perímetro também vai ser dado em centímetros, ok? Aí é assim que eu calculo o perímetro de um círculo. Agora vamos calcular a área, né? A fórmula da área é bem parecida com a fórmula do perímetro, porque a fórmula da área vai ser A de área, evidentemente, igual a π multiplicado pelo raio do círculo elevado ao quadrado. Então, vamos calcular a área desse círculo número 1 aqui. Então, eu vou ter A igual a π. Π aqui eu vou substituir por 3,14. Aí eu vou fazer 3,14 vezes o raio, que eu sei que é 2. E eu vou elevar esse raio a 2. Então, 2 elevado a 2. Aí vamos agora efetuar o cálculo. Aí, evidentemente, aqui eu tenho a multiplicação e uma potenciação, eu faço a potenciação primeiro. Então, vamos deixar o 3,14 e a multiplicação em stand-by e vamos resolver a potência primeiro. Aí, quanto é 2 elevado a 2? 4. E quanto é 3,14 vezes 4? Isso aqui vai ser, coincidentemente, também 12,56 centímetros. Só que aqui não vai ser centímetros, vai ser centímetros quadrados, porque a área é dada porque quando a gente calcula a área, essa medida vai ser dada em centímetros quadrados, metros quadrados, decímetros quadrados e afins, ok?
Então, coincidentemente, deu o mesmo resultado, mas isso nem sempre acontece, tá, pessoal? Vamos ver isso aqui na prática, no nosso segundo exemplo aqui. Aí, vamos calcular o perímetro desse círculo aqui, desse círculo número 2. Aí, eu sei que o perímetro vai ser dado por 2 vezes π vezes r. Aí, eu vou repetir o 2, evidentemente. O π eu vou substituir por 3,14. E o raio, nesse segundo círculo, eu vou ter que descobrir. Porque aqui eu sei o diâmetro. O diâmetro aqui é 6. Mas eu sei que o raio é exatamente metade do diâmetro. Então, se o diâmetro mede 6 centímetros, o raio vai medir 3 centímetros. Então, aqui, o raio R vai ser igual a 3. Aí, aqui, efetuando a multiplicação agora, eu vou ter 2 vezes 3,14, que é 6,28. E agora eu vou multiplicar 6,28 por 3. E isso aqui vai dar 18,84 centímetros, certo? Vamos calcular agora a área. Aí a formulazinha da área é π vezes r ao quadrado. Aí quem é π? 3,14. Vezes o raio, que é 3 elevado a 2. Aí mais uma vez eu tenho a multiplicação e uma potência, eu resolvo a potência primeiro. Aí deixo 3,14 e o vezes em stand-by e vamos resolver 3 elevado a 2, que evidentemente é 9. Fazendo agora 3,14 vezes 9, eu vou obter 28,26. Então, quem é a área desse círculo? 28,26 centímetros quadrados. Aí é basicamente isso, pessoal. O que vocês precisam é memorizar as formulazinhas de área e perímetro, que são relativamente simples, né? Porque vocês vão lembrar que, olha, se tem π, vai ser uma formulazinha de área ou perímetro, ok? Já que as duas formulazinhas possuem a presença do π. Então, tentem memorizar. P igual a 2πr, P, 2πr, e A, πr ao quadrado, ou πr elevado a 2. É basicamente isso. Vocês têm que memorizar essas formulazinhas para usar na hora, porque na hora de usar é muito simples, ok? Então, é isso, pessoal.